Olá, pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês, mais uma vez, para trazer esses temas tão instigantes junto ao GEAFA. Meu nome é Marinês Carmona, e esse mês de outubro estamos aqui trazendo o tema sobre a vida espiritual. Nós já tivemos aí a Liane falando sobre o nosso lar maravilhoso, lembrando todas aquelas situações vividas pelo André Luiz. Tivemos a Cleide e o Marcelo falando sobre os hospitais, né, principalmente o Hospital Esperança. E hoje eu venho trazer, dentro desse tema, a parte sobre os tarefeiros, ou seja, os trabalhadores espirituais, né? Esse tema é maravilhoso, e lembrando um pouco que o nosso colaborador Igor sempre diz, a gente precisa começar a pensar que nós somos seres espirituais, né? Nós não estamos separados disso. Ao contrário, nós somos seres espirituais vivendo essa experiência aqui na carne, na terra, na matéria. E o que acontece? Quanto mais nós buscamos informações e ampliamos a nossa mente, percebendo as dificuldades, as histórias narradas por todos esses nossos amigos espirituais, né, que psicografaram aí larga obra, a gente entende que isso é uma forma de que nossos horizontes se abram e a gente perceba o que nós precisamos fazer. Afinal de contas, nós precisamos nos lembrar e ampliar a nossa mente para essas informações, lembrando que nós já estivemos na pátria espiritual, nós traçamos projetos, nós viemos para cá com um caminho a ser refeito para que nós possamos conseguir corrigir coisas que fizemos de forma errada, ou que nós precisamos evoluir pontos dentro do nosso comportamento, do nosso ser, da nossa percepção. Nós precisamos evoluir. E buscar esses conhecimentos é como ir na escola estudar. Quanto mais nós estudamos, né, a parte científica, nós vamos ampliando a nossa percepção, nós vamos instigando a nossa capacidade de ser melhor, de fazer corretamente, de ultrapassar aquele erro e acerto, mas buscar muito mais uma forma de sermos mais assertivos naquilo que nós fazemos, né? Não é à toa que o André Luiz psicografou tantas obras junto com o Chico, né? Que justamente o objetivo é esse, trazer informações para que nós possamos corrigir os nossos cursos de vida. Então, apesar de o material ser vastíssimo, eu separei algumas coisas hoje, e então eu vou pedir a vocês para, nesse momento, a gente fazer aqui um momento de quietude, para que nós possamos preparar na nossa mente para realmente assimilar a informação destinada a cada um de nós. Então, vamos lá, pessoal. Por uma musiquinha. Vamos inspirar profundamente. Vamos esvaziar a nossa mente. Para que possamos assimilar novas ideias, novas formas de enxergar o mesmo ponto que os nossos amigos, nossos mentores, nossos anjos possam nos auxiliar nesse momento
a perceber o que precisamos saber, o que precisamos corrigir em nós e como corrigir o curso da vida que vivemos hoje, ajustando nossas atitudes, nossos comportamentos, nosso emocional, para sermos cada dia melhor, cada dia mais despertos, cada dia servindo melhor ao nosso Pai, nos lembrando daquilo que nós combinamos e que ninguém pode fazer por nós. Nós somos peças importantes e valiosas também para que outros realizem o seu processo aqui. Cada um impacta na história geral. Que assim seja, que tenhamos uma noite iluminada. Amém. Muito bem. Para ficar mais simples, eu coloquei aqui também um processo para que a gente possa seguir, né, um trajeto aqui. Vamos lá. De vez em quando esse share aqui dá uns tilts e a gente se perde, mas a gente chega lá. Muito bem, estamos aqui. Então, a gente começa aqui por esse primeiro pensamento, que é os espíritos do bem compreendendo melhor que os homens os ensinamentos de Jesus, que ninguém se eleva senão através do amor ao próximo. Suas atividades socorristas em busca do aprendizado são certamente mais intensas que a dos homens, porquanto sabem mais que eles que a vida continua, dom de sentir a necessidade de refazer o caminho percorrido, reequilibrando almas, restabelecendo direitos, ou reajustando as próprias responsabilidades. Então, é isso, por isso eles se dedicam tanto, né? E a alma retorna ao mundo espiritual. Foi aí que nós paramos, lá atrás, na Gênese, né? Quando a gente volta para o mundo espiritual. Então, inúmeras almas que partem diariamente da Terra, ingressando em outro plano de vida, despojadas do corpo físico, procedem de todas as partes do mundo, das grandes metrópoles, dos vilarejos, das aldeias, enfim, de todos os mais remotos cantos do planeta. Algumas viveram despreocupadas com sua vida espiritual. Já outras ainda se acomodaram aos vícios de toda sorte ou se vincularam ao cego materialismo, acreditando que o túmulo era a última estação de sua existência. Diante desse panorama, constata-se que os incontáveis viajores são portadores de patrimônio intelectual e moral bem diverso. Diante da justiça divina, o silvícola, o homem do campo e o banqueiro do Wall Street gozam dos mesmos direitos, e a lei de causa e efeito e de similaridade vibracional é o que os conduzirão ao seu lugar na vida espiritual. Então, imagina, gente, a quantidade e a diferença entre cada ser, né? Se a gente tem diferença entre nós, na família, no grupo, imagina na Terra toda, né? Mas onde vivem os 18 bilhões de espíritos desencarnados, sabendo-se que a população de espíritos em torno da Terra
é da ordem de 25 bilhões, dos quais cerca de 7 bilhões estão encarnados. Allan Kardec nos responde: há de fato mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado sempre penoso. Então, nós vamos ter mundos no plano espiritual justamente para isso, para que todos esses viajores possam se dar esse tempo. E aí, né, a gente vê que o conhecimento, ele não é trazido de uma só vez. Então, eu coloquei aqui o conhecimento em doses homeopáticas. Então, é claro que vai sendo, aos poucos, revelado as informações. Nas revelações dos espíritos superiores à humanidade, né? Então, em 1857, falar de comunidades de espíritos que aguardam novas reencarnações até chegar à perfeição espiritual, habitando cidades estruturadas, em edificações na atmosfera terrestre, sobre o terreno fértil, a vegetação, e tudo com estreita semelhança ao que conhecemos aqui na crosta, seria até considerada heresia na época do Allan Kardec. Então, muita coisa não foi revelada naquele momento. Então, a gente começa a pensar sobre o momento do desencarne, para a gente trabalhar bem mais esse lado do ser desencarnado, né? Então, lá na Gênesis, a gente viu, né, um dos processos, que é o desencarne, e aí que esses seres iam para o umbral. E aí, o que é o umbral? Nós já até abordamos isso, é um estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas após a oportunidade de evolução em sua vida aqui na Terra. Então, vamos entender um pouco esse conceito do umbral, né? No umbral, os espíritos desencarnados, eles ficam por um tempo indeterminado. E é onde nós vamos processar um descondicionamento de tudo aquilo que é a vida na matéria. É um expurgo também de energias pesadas. Imaginem, a gente vive tanto tempo aqui ligado à nossa matéria, ao mundo material, com as nossas obrigações, com as nossas dificuldades. E quando a gente desencarna, até por não ter esse cuidado de estar pensando a respeito, de estar assimilando o que é isso, de assimilar que esta vida é uma vida espiritual, nós vamos demorar mais ou menos tempo para descondicionar, né? De comer, de dormir, de ter que tomar banho, de sentir as coisas que nós sentimos, nós vamos estranhar muito o local. Então, no umbral também, todas as nossas mazelas emocionais ficam expostas e visíveis a qualquer um que lá esteja, né? Até porque nós precisamos um processo para começar a reconhecer essas mazelas, né? Então, até mesmo as pequenas desavenças e os deslizes que nós cometemos, elas vão se tornar coisas muito intensas para nós, né? Porque nós vamos estar despidos da matéria e nós vamos estar com uma consciência um pouco mais livre para que a gente possa realmente reconhecer essas questões. Então, os relatos do André Luiz, que até a Liane também abordou muito bem ali durante o livro do Nosso Lar, né? Ele traz muito sobre esse processo,
né? Então, essa área do umbral, ela funciona como uma zona purgatorial, onde a gente vai queimando etapas desse processo material, né? E as ilusões vão terminando, e a gente vai fechando o ciclo dessa existência terrena, até o momento onde a gente realmente reconheça, né, o nosso processo. E aí, eu achei essa parte aqui muito interessante, o que nós devemos entender sobre o umbral. Então, o umbral é muito mais do que apenas aquela área que a gente imagina que a gente vai quando morre. Então, vamos ver aqui, ó, nós temos 7 esferas vibratórias diferentes no mundo, né, que nós conhecemos hoje. Então, a gente tem uma esfera, que é o abismo. Essa é a primeira e a mais inferior das esferas, só habitada por espíritos em sua pior condição. A nomenclatura é empregada pelo João Evangelista em Apocalipse, e segundo a doutrina espírita, uma falange de espíritos que se feriram profundamente perante a lei vivem aí. Na definição do André Luiz, são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. E esses seres é que tentam, né, ganhar terreno, que é a verdadeira briga que a gente tem hoje, tentando evitar que o planeta entre nesse processo de regeneração, tentando influenciar cada vez mais nós, principalmente nós encarnados. Na segunda esfera, que é a esfera das trevas, ela é habitada por seres também em condição não muito legal, mas é mais branda que do abismo. E ali ficam os espíritos recrudescidos no mal, em consequência das suas emanações mentais. Então, eles ficam chafurdando essa parte maligna, né? O André Luiz chamava as trevas, essas regiões inferiores, que nós conhecemos. Os círculos que se encontram no nível para baixo da crosta é essa área de treva. Em outras obras do André Luiz, o instrutor Gubbio chama essas regiões de precipícios subcrostais, ou seja, eles estão abaixo da crosta terrestre, né? E aí a gente sabe que esses seres, eles não são simplesmente abandonados lá, né? A providência divina está sempre buscando, de alguma forma, chegar a essas criaturas. E aí toda essa questão, né, da maldade, desobediência às leis, tem um propósito, né? Porque, de certa maneira, todos nós aprendemos com esse processo. Na terceira esfera vem a crosta terrestre, e é onde nós estamos. Ela é habitada por nós, espíritos encarnados, em que já aparece diferentes tipos de vibração, né? Entre os povos, entre as pessoas, entre as nações. Então, a gente tem tudo misturado. E as coisas não são só ruins ou só boas, né? Aliás, boas tem pouco. Temos André Luiz, uma espécie de repórter ou embaixador terrestre enviado por nossa humanidade a um país limítrofe. É de lá que ele vai relatar tudo aquilo que ele encontrou, viu, presenciou, tanto logo que ele desencarnou, quanto depois, quando ele começa a participar de ações, né, em forma de estudo, que ele começa a participar de ações de socorro. Na quarta esfera, então, a gente tem o umbral, e essa é a quarta esfera que envolve a crosta terrestre, habitada também por diferentes espíritos em vibrações diferenciadas, mas já com delimitações claras de vibrações. Então, a gente começa a ter, nesse processo,
um pouquinho mais de consciência, né? Os que habitam essas regiões inferiores apoiam-se na mente encarnada. E é pelo pensamento que o homem encontra nessa região os companheiros que se afinizem a ele. Então, pode ser bom, pode ser ruim. O interesse de seus habitantes inferiores é a conservação do mundo ofuscado e distraído, né? Na ignorância, e adiando o reino de Deus entre os homens. E aqui também se encontram as colônias que a gente tanto fala, que estão ligadas à Terra. O espírito que está no umbral vai permanecer lá até ele reconhecer a sua responsabilidade pelo seu estado vibratório. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Não é só o desencarnado. Nós, encarnados também, nós temos que reconhecer nossas condutas, nossos valores, nossa capacidade de nos manter no bem, né? E as colônias também estão nessa esfera. Na quinta esfera é onde aparece a arte, a cultura e a ciência. Então, já é habitada por espíritos mais despertos, e acerca desse quinto orbe, nós cremos haver encontrado uma ilustrativa página mediúnica de Victor Hugo, psicografada pela médium Zilda Gama. Então, o que acontece? Ele relata aí que foi feito um voo cósmico, né, para esse escritor francês, Alphen, e levou o pupilo dele, que era Paulo, recém-liberto da carne, para olhar essas esferas superiores da Terra, para que pudesse prepará-lo, através da visão inebriante dessas regiões divinas, para a última reencarnação na crosta. O objetivo dessa viagem espiritual era fortalecer o espírito do Paulo para que, em sua futura e próxima existência na carne, se redimisse finalmente seus derradeiros ônus para com a lei de Deus. A narrativa prossegue minuciosa, descrevendo a amarguíssima existência vivida por Paulo na França, da qual finalmente sai vencedor. Após a desencarnação, levado de volta à orbe superior pela mão de seu guia espiritual, ele é finalmente apresentado por Alphen à corte celeste como um habitante definitivo daquele plano, um futuro mensageiro celestial. Então, vejam como ver além daquilo que nós vivemos naquele momento pode trazer um processo riquíssimo, né? Veja o que acontece com Paulo. E aí vem a sexta esfera, que é o amor fraterno universal, habitada por seres no estágio superior ao dos habitantes da quinta esfera. É desse plano verdadeiramente hiperceleste que, sem dúvida, desceu o mensageiro Asclépios, materializando-se no santuário da bênção em nosso lar, para uma formosa preleção a seus habitantes. Informa o instrutor Cornélio. Pertence Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Então, isso está relatado lá no Obreiro da Vida Eterna, o sublime visitante. Então, veja que existe trâmite, né, entre essas esferas e com o objetivo de trazer essa energia, essa vibração, para que a gente possa, bem devagarzinho, ir sentindo como é bom vibrar né, nessa energia do Cristo. E aí vem a sétima esfera,
da onde partem as diretrizes para o nosso planeta. Essa é a sétima esfera, onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. E desse refulgente paraíso celestial governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado planeta Terra, que ele mesmo formou pela determinação de Deus. Quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa esfera paradisíaca? Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. E aí a gente começa a falar um pouco sobre essa vida espiritual de cada um desses lugares. Então, a gente vai ficar aqui na esfera, na quarta esfera, onde estão as colônias. E aí a gente vai falar sobre o socorro. Modificando suas emanações mentais, o ser reconhece a sua condição e abriga pensamentos de humildade. Nesse momento, então, o seu pedido por auxílio pode ser atendido pelos benfeitores. Esses conseguem, assim, ajudar o espírito redimido a alcançar um dos postos de socorro espiritual, onde ele receberá o tratamento necessário à sua recuperação. Em seguida, com as forças refeitas, o espírito desencarnado participa de grupos de trabalho e de estudos, preparando-se para melhor aproveitar a próxima reencarnação. Ele terá, então, a oportunidade de colocar em prática os novos aprendizados. Então, essas cenas aí são a do nosso lar, onde eles saem, né, as caravanas vão fazer o socorro desses seres que estão nessa área umbralina, que pode ser a terceira esfera, né? São corriqueiros esses processos. Existem outros processos onde eles vão em áreas mais profundas, e aí são trabalhos que levam muito tempo de programação, né? Bezerra de Menezes, ele faz muito esses trabalhos de entrar em áreas muito profundas, né? Nessas que nós vimos das trevas, né? Muitas vezes para socorrer seres que foram capturados durante seu período no umbral. Então, os socorristas são equipes espirituais de socorro que sempre têm um dirigente, que normalmente é um espírito mais evoluído, portador de grandes conhecimentos, com grande elevação moral, que orienta os trabalhos e dele participa ativamente. Todos os demais componentes das equipes têm também as suas funções, havendo aqueles que participam dos trabalhos até mais do sentido do próprio aprendizado. Então, são diferentes trabalhos, diferentes acessos, todos muito organizados e tudo com muita atenção, né? Para que mesmo esses que estão em estado de aprendizado não se coloquem em situações onde possa trazer problemas para o seu estado enquanto espíritos, né? Os trabalhos de socorro podem ou não utilizar a colaboração de nós encarnados, que na realidade, muitas vezes, nos centros espíritas, né, na qualidade de médiums, aqueles que doam os fluidos, né, em orações, ou que são levados na hora das tarefas necessárias. Então, assim, enquanto a gente dorme, né, nós podemos estar
envolvidos nesses trabalhos. Há inúmeras turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta, voltados para a necessidade e para o grau evolutivo de cada espírito encarnado ou grupo. Aliás, todas as escolas religiosas, não só espíritas, tá? Dispõem de grandes valores na vida espiritual. O próprio André Luiz, ele fala sobre isso, né? Para atender os espíritos que desencarnam nos mais variados degraus evolutivos e nas mais diversas condições de crença. Então, tem de tudo quanto é religião e não religião, né? Os tarefeiros, socorristas próprios para ajudar especificamente aquele ser que está desencarnando. Admite-se a existência de tantas fraternidades no mundo espiritual quantas são as diferentes atividades, incluindo vigilância, assistência, pesquisa, socorro, estudo. Então, vocês imaginam o que tem de tipo de trabalho no plano espiritual. Equipes responsáveis pelo desligamento do encarnado do seu corpo físico é uma dessas equipes, muito específica, porque eles precisam estar atentos nesse processo. Nesses trabalhos de pesquisa que eu li, é interessante, porque a gente até fala, né? Ah, a pessoa estava lá no hospital, ele até teve uma melhora. Então, essa equipe que fica para o desligamento, ele faz isso. Muitas vezes, ele causa uma melhora do enfermo, no caso, essa pessoa que está para se desencarnar, para que afaste aqueles seres que são das trevas, que estão ali para poder se aproveitar de energia, porque no momento do desligamento, nós desprendemos muito ectoplasma, muita energia, e esses seres, eles vêm para cá para buscar isso. Então, em locais de acidente, nos hospitais, pessoas que estão acamadas em processos já de desencarne. Então, muitos seres vêm para se aproveitar dessa energia. Então, as equipes responsáveis pelos desligamentos trabalham incessantemente até findar esse processo. E aí, quando essa pessoa é retirada, ela não vai direto para a colônia, tá? Ela vai ser levada para postos de socorro, né? Então, na obra dos Mensageiros, ele fala muito a visita do André Luiz a esses postos de socorro. Então, é uma organização vinculada a uma colônia, né? E, no caso, aí ele fala sobre uma organização vinculada à colônia Campos de Paz, e aonde ele vai ter o intuito de socorrer de forma imediata esse ser, quanto da morte física, mas que não vai levar essa condição que ele precisa expurgar ainda durante um tempo. Então, se ele não for ficar pura e simplesmente naqueles campos do umbral que a gente vê, ele vai ser levado já para um posto de socorro, tá? Essas equipes que prestam os primeiros atendimentos logo no desencarne, né, nos postos de socorro, tem as equipes em casas transitórias, né, que também é um relato que a gente tem no Obreiros da Vida Eterna. Então, essa casa transitória, aí ele comenta da casa transitória de Fabiano. Então, essa casa transitória, ela se transfere de tempos em tempos, de uma região para outra, para atender os espíritos que estão naquelas regiões, naquelas esferas que a gente comentou, na abismal, para prepará-los para uma encarnação, lembra? Porque são encarnações normalmente compulsórias. Então, essa casa transitória, ela faz esse trabalho. E também tem aquelas casas que trabalham em épocas de catástrofes. Então, são montados, né, locais de assistência para que seja rapidamente socorrido essas pessoas, lembrando ainda o porquê. Porque nesses momentos
de guerra, conflito, catástrofe, seja o que for, o número de desencarne é grande, e aí esses seres que habitam no lugar das trevas, mesmo eles vêm para essa área para pegar despojos dos que estão falecendo ou estão em processo, né, de sofrimento ainda, que não faleceram totalmente. Existe também uma obra recente, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, sobre o processo da Covid. Então, ele fala sobre todo esse trabalho do plano astral. Aí a gente chega nas colônias espirituais. Então, os espíritos que não estagiam nas zonas de sofrimento, ou aqueles que delas são resgatados, passam a viver nessas colônias, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundos transitórios. Nesses locais, os grupos de espíritos desencarnados se estabelecem transitoriamente, lógico, porque é um processo evolutivo, ele não vai ficar morando lá para sempre. E aí eles ficam lá enquanto eles aguardam novas encarnações, eles vão estudando, eles vão trabalhando, eles vão estruturar todo o seu projeto, né? E esses lugares são cidades estruturadas, né? Tem edifício, tem lugar para plantar, para fazer as coisas que precisa, tem equipes que fazem roupa. Então, tudo aquilo necessário para aqueles que desencarnaram ter um processo de assimilação da vida espiritual de forma muito harmônica. Olha que interessante. Tudo é feito para que nós tenhamos um processo harmonioso para assimilar isso. Então, veja, tudo é feito sempre com muito amor, né? Então, existem centenas de colônias em torno da Terra, cada uma delas apresenta particularidades essenciais quanto à estrutura, de acordo com a finalidade que elas foram criadas, né? E hoje ainda existem vários seres criando novas colônias, né? Vai mudando a necessidade, a perspectiva, a mente das pessoas, então as colônias também vão sendo criadas, modificadas e passando por esse processo de dar guarida às pessoas que desencarnam de uma forma harmoniosa, né? O André Luiz, no livro Sexto, Sexo e Destino, fala do Instituto de Almas Irmãs, um hospital-escola destinado ao acolhimento daqueles necessitados de reeducação sexual. Então, muitas vezes, após a vivência deles em regiões trevosas, eles são admitidos nesses lugares para fazer tratamento, para fazer um planejamento e amparo para a reencarnação. Aqueles que aproveitam os recursos e vencem as provas recebem a oportunidade de trabalho em instâncias superiores. No livro Renúncia, descreve um templo de trabalho e oração ligado às esferas de Sírios, onde Alcione roga o seu retorno à encarnação na Terra. Tem majestosas proporções e é dominado por pensamentos intraduzíveis. Nesse templo, os trabalhadores prestam auxílio ao planeta da Terra. Alcione trabalhava auxiliando os benfeitores da arte terreal, relativamente ao ritmo e harmonias musicais. Ela foi desligada das suas obrigações a fim de que se adaptasse às situações adversas das regiões inferiores, pois para isso deveria gastar quase 10 anos terrestres. Olha que loucura. Então, tem seres de colônias superiores que acabam tomando situações para o seu projeto. Então, é isso. De repente, ele passa anos e anos se preparando para fazer um trabalho, né, de socorro. Os resgates, considerando a diversidade de cenários possíveis no além-túmulo, mostram-se improdutivos criar regras comparativas. Então, assim, não dá para a gente falar que isso é sempre assim,
né? Tanta coisa diferenciada que existem inúmeros trabalhos. E se vocês olharem nos livros espíritas, né, principalmente os romances, eles trazem assim uma enormidade de casos, né, que são tratados por esses benfeitores, muitas vezes um ser ligado àquele ser que está vivenciando aquele problema, então ele pede a permissão para fazer um processo de resgate, a gente tem isso em vários livros, né, de seres que estão iminentemente num processo de dormência, de inatividade, no caso dos ovoides. Então, esses seres superiores, eles vão pedir, né, que eles possam fazer esse socorro e esses resgates. Nós temos também, no caso do Bezerra de Menezes, ele faz inúmeros trabalhos, e muitas vezes eles utilizam a própria casa espírita como parte da turma de trabalho. Então, a gente tem vários centros espíritas que são utilizados diretamente. Então, a gente tem lá os médiums que fazem transporte, os médiums que conseguem acompanhar a equipe e relatar o que está acontecendo, né? Então, é uma junção entre os encarnados, os desencarnados, os médiums, para um tipo de socorro. Então, as vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis. Então, tem tudo, né? Os fluidos úteis necessários aos variados, com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades encarnadas, sofredoras, até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de disposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. A postura adequada dos trabalhadores encarnados é importante para não contaminar o ambiente. A comunhão mental entre todos, com os seus mortos, amados, seus guias espirituais, um centro assim será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual elevará a dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se, então, em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos. Olha que interessante, né? Então, é assim, desde a preparação do local para o trabalho diário, e é um trabalho muito além do que a gente vê, não são só os encarnados que vão lá, mas são trazidos vários desencarnados, ou para ouvir a preleção, ou vem em tratamento, existem outros seres espirituais ali utilizando o local para tratar essas pessoas, porque é necessário também a energia do encarnado para fazer isso. E aí, eu gostei muito disso, porque é isso que a gente precisa, é ampliar as nossas mentes, né? Parar de resistir a buscar mais informações, a ver além. Então, mais uma vez, percebemos que o estudo e informações sobre a vida espiritual, aqui e além túmulo, é importantíssima para abrir nossas mentes. Eu peguei esse trechinho desse livro Tabernáculo Eterno, que ele justamente é um livro que trata de um mentor, né, falando com seus pupilos no plano espiritual, e ele vai levá-los a esse tabernáculo, que é um local de uma energia muito, muito superior, né, mas que ainda está aqui na área umbralina,
do nosso planeta. Mas eu achei o máximo, porque ele coloca exatamente isso, o quão é necessário a gente ampliar nossa mente. Então, ele diz: o espírito em evolução, ao atingir o domínio da racionalidade, necessita apoiar-se em conhecimentos que lhe expliquem satisfatoriamente a realidade a estampar-se ao seu redor, pois lhe é intolerável saber-se imerso em um universo que não detém lógica ou não se fundamenta em sólidas verdades. Sobretudo, carecemos de imputar ao Criador uma impecável inteligência, pois, do contrário, sufocar-nos-emos na angústia de reconhecermos-nos situados em uma criação destituída de coerência e finalidades superiores. Por isso, uma vez que nos deparamos com novas paisagens fenomênicas a desafiar-nos a razão, estacamos, relutantes em admitir que a bagagem cultural que até então detemos é-nos insuficiente para decifrá-las e prosseguirmos na jornada rumo à luz do entendimento verdadeiro. Assim, na vilegiatura do progresso, é preciso estar sempre disposto a aceitar novas informações que venham a se sobrepor aos nossos velhos preceitos, ampliando-os e moldando-os para divisar cada vez melhor Deus e a sua obra. Isso foi dito pelo mentor Heitor nesse livro, Tabernáculo Eterno. Muito interessante, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso passeio aí desse nosso passeio por essas informações, por essas narrativas, né, de mentores, de seres que desencarnaram, de seres superiores que vêm a nós para nos trazer essa informação. E o intuito é esse, pessoal, é a gente aproveitar todo o conhecimento para tecer em nós a busca pelo bem maior, acreditando que Deus cria somente perfeição e que nós estamos aqui para que nós possamos evoluir e sermos cada vez melhores. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Deixe aí as suas impressões, suas dúvidas, suas reflexões. Elas são extremamente importantes para que nós possamos trocar cada vez mais esse conhecimento. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada.